Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por essa grande graça, por essa grande bênção, por esse momento tão agradável que o Senhor tem nos concedido, por estarmos mais uma vez aqui junto com teus filhos desta localidade. Pedimos que o Senhor perdoe nossas falhas, perdoe nossos erros e nos dê mais um momento agradável, que realmente possa ser um momento agradável, como o pastor Nilson já agradeceu, e que o Senhor seja o honrado com essa virtude, com esse momento agradável. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós agradecemos. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. É sempre bom ver vocês. Agradeço, pastor Nilson. Amém. Sempre bom, amém. Como a gente não tem muito o que oferecer, a gente vem de surpresa, né? Se colar, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nome de Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, glória a Deus, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Glória a Deus. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, ajuda-nos mais esta vez. Que o Espírito Santo vivifique as palavras em nossas almas, porque sabemos que não é por muito falar, mas é por teu Espírito. E que tudo possa ser falado de acordo com a tua palavra, de acordo com os teus preceitos. Ajude a todos nós, ajuda a igreja, ajuda o pastor Nilson, toda a sua assessoria, todos os irmãos e irmãs que trabalham, e todos que vêm adorar aqui nesta igreja. Que o Senhor continue com eles e com nós também, com todo o teu povo na face da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É muito bom. Eu acredito que hoje deveria ser um culto de oração, pelo que eu vi, assim, é? Quarta-feira. É quarta-feira. Ah, tá. Mas a gente vai ficar um pouquinho aqui. Eu estou perdido, eu estou sem hora lá. Olha. Lá na frente, não. Lá na frente. Eu já gastei uns 20 minutos, lá, então agora são 20 horas. Muito bem. Opa. Eu não tenho, todo mundo já me conhece, eu não tenho aquele sermão assim de... Eu creio que é a graça mesmo. Se tem uma coisa aqui que eu posso crer que nos mantenha a graça, então eu quero ler um pouquinho na mensagem com vocês aqui, e que Deus sabe o que fará por nós. Aleluia. Glória a Deus. Não pretendo prender nenhum tema, porque não é um estudo. Vamos pegar aqui uma porção e comer. Amém. É isso, né? Aleluia. Então nada que vai ter começo, nem meio, nem fim. O lugar que a gente parar, vale. Se quiser parar agora também, nada assim que dá continuidade, sequência, não aqueles sermões bonitos assim de gente inteligente, né? Mas assim, só aquela, né, mãe de Deus, só pega lá na mesa um pugadinho e come e sai correndo.
Então, algo assim, mais ou menos, dessa natureza. Muito bom, né, gente? Eu me emociono, fico feliz em ver vocês. Parece que só de ficar olhando para vocês já está bom. Só de ficar olhando para esse povo maravilhoso. Passa um ano, passa 10, você chega aqui, eles estão aqui firmes, né? Então não é pouca coisa estar na casa de Deus. Não é pouca coisa. É tudo. É a diferença entre a vida ou a morte e a vida. É ter vida, é você estar na casa de Deus, adorando, mantendo-se firme, acompanhando, vivendo para Deus. É bom viver para Deus. Não existe nada tão grande quanto viver para Deus, viver para Ele. Mesmo nós somos humanos, Ele sabe disso, por isso Ele ofereceu-se a si mesmo por nós. É como diz o irmão Brano, Ele sabia que nós teríamos problemas, e então Ele proveu um sacrifício para que você, para que nós pudéssemos estar aqui seguros, com confiança na casa dEle. Então é algo muito grande, é algo que faz toda a diferença na nossa existência. Uma vez, eu não lembro qual mensagem está, de repente vocês possam lembrar, que havia uma discussão ali, algo, e o pessoal estava nervoso com a pessoa, e o irmão Brana disse assim, olha, era acerca de um bem material, me parece. O irmão Brana disse assim, deixa essa pessoa para lá, talvez seja tudo isso que ela consiga na sua existência. Veja, então o que Deus tem nos dado a nós, tem dado para nós na nossa existência? A eternidade, a vida eterna, a vida dEle, a natureza dEle, para que nós possamos então ser participantes da natureza divina. Amém. Glória a Deus. É o que São Pedro diz para nós nessas palavras. Irmão Brana pregou a mensagem, a estatura de um varão perfeito, e não vou pegar ela como um estudo, como um resumo, quero ler aqui apenas algumas partes. E aqui ele vai falar daquele indivíduo, de um reverendo que começou a querer afrontar ele, falando que o Espírito Santo foi dado somente para os 12. Estatura de um varão perfeito, a partir do parágrafo 125. Ele continua dizendo assim, agora dizem que foi unicamente para os 12 discípulos. Faz algum tempo eu estava com o irmão Udi, éramos como uns 4 ou 5 pregadores que estávamos falando essa noite, e um se levantou e disse, agora eu quero dizer-lhes algo, amados irmãos. Eu penso que vocês são uma gente muito boa. Recordo-me que disse ao que estava junto de mim, irmão Bruno dizendo, ele é um daqueles, observe bem, o irmão Júnior Jacques acabava de pregar sobre a graça de Deus, e em verdade estava ungido. E agora esse irmão estava dizendo, agora quero dizer-lhes que este senhor Brana é um anticristo. E assim continuou por um momento, e alguns dos outros pregadores queriam defender-me. Eu lhes disse, espere, irmãos, espere. Se a gente pudesse falar isso para a gente, espere, irmã, espere, irmão, espere, pastor. Lembrando ali sendo atacado publicamente, Deus tem misericórdia de nós. Os colegas, os pregadores queriam defender ele, disse, espere, irmãos. Não digam nada, ele é somente um e nós somos muitos. Deixem-no, ele está buscando questão comigo. E a verdade é que eu mesmo queria lhe responder. E ele continuou dizendo, quanto ao batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz que somente 12 receberam o batismo do Espírito Santo.
E quanto à cura divina, somente os 12 receberam o dom de cura divina. Nós falamos onde a Bíblia fala e guardamos silêncio onde a Bíblia guarda silêncio. Foi o argumento do reverendo. Deixei que falasse por uma meia hora. E então disse: a gente não aguenta ver o outro falar nem um minuto, não é? Antes dele terminar de fechar a boca, a gente já quer dar a contrapartida, a réplica. Espere um momentinho. Então, irmão Brano, então, deixei que ele falasse por uma meia hora e então disse: espere um momentinho, eu tenho anotado tantas acusações, dê-me oportunidade de dar resposta a algumas delas. Então falei à congregação: agora o Senhor acaba de dizer que ele fala onde a Bíblia fala e que a sua igreja guarda silêncio onde a Bíblia guarda silêncio. Todos vocês são testemunhas. Ele conversando com a igreja, né? Responderam: sim. E então disse: agora ele tem dito que somente os 12 receberam o Espírito Santo. Minha Bíblia diz que houve 120 na primeira vez. Amém. Amém. Então não foi só os 12. 120 foram para o cenáculo e receberam, fora os outros que estavam na rua, né? Que estavam na reunião também. Mas aqui o irmão Brano está falando dos 120. E essa classe de ciência se lança por fora. O irmão Brano está falando das virtudes. Ciência é conhecimento. Então, qual o conhecimento que aquele reverendo tinha da Bíblia? Nenhum, praticamente, né? Então, essa classe de ciência se lança para fora. Continuei. Então, suponho que Paulo não recebeu o Espírito Santo quando disse que eu havia recebido. Então, São Paulo não estava entre os 12, não estava entre os 120 e recebeu o Espírito Santo. Ele disse que recebeu. Então, o irmão Brando disse: então, suponho também que Paulo não recebeu quando ele disse que recebeu. Veja. E que tal Atos capítulo 8, quando Filipe pregou aos samaritanos e, havendo sido batizados no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, o Espírito Santo ainda não havia caído sobre eles. Quando enviaram a Pedro e a João, os quais vieram e lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, estavam eles entre os 12? Filipe estava entre os 12? Esses que receberam estavam entre os 12? O irmão Morano pergunta. Não. Além do mais, no capítulo 10 dos Atos, quando Pedro estava no sótão e viu a visão de ir à casa de Cornélio. Veja bem, São Pedro era um judeu, Cornélio era um gentio, e todos nós sabemos que judeu não se misturava com gentio no tocante à fé, no tocante à religião. Gentios eram considerados como coisa muito imunda, e São Pedro jamais iria à casa de um gentio. Mas Deus mostrou para ele, mas vamos contar aqui o caso que aconteceu lá na casa de Cornélio. Estando ainda falando Pedro estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam o sermão. Atos 10, 44. O irmão Brano respondendo para aquele reverendo. São Pedro foi lá na casa de Cornélio, pregou para ele, para o pessoal que estava ali, e todos receberam o Espírito Santo. Disse-lhe: a Bíblia ainda está falando. Onde está a sua igreja? E quanto à cura divina, você diz que unicamente os 12 discípulos tinham cura divina. A Bíblia diz que Filipe foi a Samaria e expulsou demônios e curou os enfermos, e que houve grande regozijo na cidade. E ele não foi um dos 12, nem mesmo foi apóstolo, mas diácono. Amém. Disse: Paulo não foi um dos que estava no cenáculo, mas sem dúvida teve o dom de cura divina. Vejam quão grande foi aquele dom, que mesmo 30 anos depois, ele estava em Corinto ordenando o dom de cura no corpo. Como é que pode, né, gente? Esses dias eu estava
Eu não costumo ver esse pessoal pregar, mas esses dias eu vi 2 pregar. E eu não tenho, meu entendimento é bem simples acerca da escritura, da mensagem, mas eu ouvi aqueles reverendos dizer coisas que eu vou te dizer, viu? Tem misericórdia de nós, de quem estava ouvindo aquilo lá, né? De quem tem que ouvir. E é reverendo da mensagem. Agora, aquela ciência que a gente tira de um livro, é melhor lançá-la no lixo e obter essa ciência na qual Deus diz: é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Glória a Deus. Outra ciência tirada de outro lugar, do livro, de qualquer outra ideia, é melhor jogá-la no lixo. Glória a Deus. Logo você dirá amém. Sim, Senhor. Se não somente para os 12, mas para todos. Atos 2:39. Quando você chega a obter tal grau de fé, quando a sua fé afirma cada palavra com amém, então pode dizer: agora sim, acrescentemos isso. São Pedro diz, né? Acrescente a sua fé a virtude a temperança a paciência. Então tem que ter o primeiro para acrescentar o segundo, né? Como se fosse o requisito para receber a parte seguinte. Então eles não têm isto, não têm essa fé na palavra de Deus. E quanto à fé, uma vez eu ouvi um pregador dizendo, eu gostei muito, me esclareceu muito. Então, nós às vezes queremos usar a fé de maneira errada. Nós queremos a fé, por exemplo, eu tenho fé para sair com o meu carro correndo aqui, passar naquele buraco ali na mais alta velocidade. Veja, a fé Deus nos deu para nós crermos na palavra dele. Amém? Todo mundo sabe disso, né? Então, quando ele deu aquela palavra para Abraão: Abraão, você vai ser pai, a Sara, sua esposa, será mãe. Então, ele precisava de algo maior. Então, Deus deu para ele a fé. Deus deu para ele, aguçou o seu sexto sentido, que é a fé. O irmão Brana pregou a mensagem, o sexto sentido, os 5 sentidos do corpo e esse sentido mais elevado, para nós podermos ver e crer e ver. Já imaginou? Você chegar ali no cemitério, você olha, o que tem lá no cemitério? Lugar que enterrou alguém talvez entenda bem aí. Há 10 anos atrás enterrou alguém ali. Cave o lugar e vê o que tem lá. Nada, é tudo terra. Com 10 anos acho que vira terra tudo de novo, não é? Mais ou menos por aí. Fica a marca, tem que ser muito especialista para ver que ali tem algo diferente. Veja, Deus diz que os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como é que nós vamos crer nisso se nós não tivéssemos algo maior? Nós não tivéssemos a fé. Esses dias eu estava, peguei um livro qualquer lá para eu ficar um pouquinho lá, mais longe. Um livro que não tinha nada a ver com a Bíblia, nem com mensagem. Fui ler um pouco, mas não é que ali eu vi algo assim, todos nós sabemos, mas eu vi um depoimento de pessoas que não tem muito a ver com a fé, falando acerca de Abraão. Que até a chegada de Abraão, os homens, as pessoas criam em deuses naturais. Todos os deuses dos gregos eram deuses referentes às leis da natureza. Era o Deus que comandava a chuva, a fertilidade, enfim. Eram deuses, mas eram as leis naturais. Aí quando chega Abraão, ele revoluciona tudo. Ele então passou a crer em um Deus que está acima de todas essas coisas. Amém. Então não foi algo assim pequeno. Abraão dar o início, ou Deus através dele, a essa maneira de ver a eternidade, de ver a divindade, de ver a Deus. Glória a Deus. Então ele, por isso é chamado nosso Pai na fé. Que quem começou a olhar para a eternidade dessa maneira foi Abraão, não foi outra pessoa. Não é isso, pastor? Amém. Foi Abraão.
Então Ele é o nosso Pai na fé. Glória a Deus. Agora, em quarto lugar, agora teremos que apressar-nos, mas me sinto tão cômodo e feliz estando aqui de pé falando dele. Aleluia. Glória a Deus. Mas em quarto lugar, e a ciência, a temperança. Temos chegado à temperança. Primeiro se necessita fé, e logo a fé se acrescenta a virtude, se é virtude correta, e logo se acrescenta ciência, e se é ciência correta, e agora queremos acrescentar-lhe temperança. Essa temperança que não quer dizer cessar de tomar álcool. Temperança não significa o remédio para o que toma álcool, ao menos nesse caso. Esta é temperança bíblica, temperança do Espírito Santo. Nós estamos buscando isso, né, gente? Todos nós. Eu não sei se vocês já alcançaram, eu estou buscando. O álcool simplesmente é um dos vícios da carne, mas nós estamos falando da temperança do Espírito Santo, e isso significa como controlar a língua e não ser um charlatão. O que é charlatão, que eu não sei o que é? Charlatão que trabalha só por dinheiro. Só por dinheiro? Não é um mercenário? Charlatão não é um falso? Acho que é um falso. Charlatão, por exemplo, o médico é charlatão. Ele não é médico e se passa de médico. Tem mais a ver com a falsidade. Falso. É o falso. É o falso. Ele se diz ser algo que ele não é. Isso. Como controlar a língua e não ser um charlatão. É o 136. Certo? Então, às vezes, a gente não sabe ficar calado e quer se passar como algo grande. Esse homem mesmo, o que ele era? Ele não entendia da Bíblia e começou a acusar o irmão Branham, dizer que ele era um anticristo, que o Espírito Santo era só para os 12, a cura foi só para os 12, e com poucos minutos o irmão Branham mostrou para nós, para ele e para nós, quantas escrituras Deus operando, trabalhando no povo. E hoje, quem é que te faz ir para a igreja desse jeito? Hein? As meninas, os irmãos, quem é que faz você estar aqui desse jeito? Não é outra coisa. O senhor não dá prêmio para eles, né? O senhor não dá presente para eles. O que traz essa gente maravilhosa? Passa um dia, passa um mês, passa um ano, passa 10, passa 20, você vem, eles estão aqui. É o Espírito Santo. É obra e graça do Espírito Santo. É obra e graça dele. Nada mais faz isso. Não existe. O mundo está aí, oferecendo o que oferece, dando o que dão, mas você está aqui, na casa de Deus. Quem é que te dá essa alegria de ficar com a palavra, de vir aqui, fazer o trabalho na casa de Deus? É Ele. É o Espírito de Deus, não é outro. Então, a temperança seria controlar a língua e não ser um charlatão, não ser um falso, uma falsa. Sim. Obrigado. Sim. Vendedor público de drogas, cujas virtudes apregoa exageradamente, explorador da boa fé do público. Aqui está a grande charada. Explorador. Está mais claro ainda, dá para ler aí? Tá. Aquele que se utiliza da boa fé de alguém. Isso. Geralmente fingindo atributos e qualidades que não possui, para obter dessa pessoa quaisquer vantagens, ganhos, lucros, etc. Isso, indivíduo que comercializa medicamentos supostamente milagrosos, enganando o público. Então é um enganador, fingindo atributos e qualidades que não possui.
Obrigado. Eu, charlatão. Veja. Então, como que você vai passar com uma pessoa simples? Você não precisa de fingir nada. Deus não deu? Não deu. Eu não tenho que fingir nada. Eu tenho que crer na palavra de Deus, ficar atrás dele, só isso, nada mais. Glória a Deus. Não fui eu que fiz a promessa para vocês. Eu acredito que também que não foi o pastor Nilson. Nós estamos aqui crendo numa promessa que o próprio Deus fez para nós. E nós estamos aguardando. Por que muita gente aí se deu mal? É que eu perdi a outra mensagem, eu fiquei em cima do muro com as duas, mas dava para combinar aqui. De pessoas querer fazer as coisas por conta. Querer como que se elas fossem as responsáveis por tais coisas. Quem é o responsável pelo arrebatamento? É Deus. Amém. Glória a Deus. Quem é o responsável pela nossa conversão? É Ele. Então eu não tenho que ser um charlatão, eu não tenho que fingir virtude que eu não tenho. Você, da mesma forma, você não precisa de fingir ser um crente, uma crente que você não é. Não, nós não podemos ser aquela coisa e depois um chute na canela, já vê tudo que está ali detrás daquilo. Né, irmão Wando? Dá um chute na canela que está muito religioso e vê o que sai primeiro. Veja, então não precisa de fingir. Chega na igreja, bate no peito. O Senhor Jesus disse, foi 2 homens orar. Onde começar? Eu não sou como fulano de tal lá, ó. Vixe, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí o Senhor Jesus diz o outro, ó Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aí o que o Senhor Jesus disse? Aquele um saiu justificado e o outro saiu com mais condenação ainda. Então às vezes a gente vem na igreja, ou vem à igreja fingindo uma coisa que não é. Então o Senhor Jesus já nos deu a dica, ou já nos ensinou como nós devemos fazer. Você vem e olha para você mesma, para você mesmo. Glória a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Se você quer orar pelo outro, diga, Senhor, tem misericórdia da minha irmã. Mas não aquela coisa farisaica. Oh Deus, tem misericórdia, meu irmão, o senhor sabe que ela está passando e não sei o quê. Aquela coisa, meu Deus do céu, isso aí não passa nem levanta do lugar, porque não está na direção de Deus. Então, ó, como controlar a língua? Também nos ensina como controlar-nos e não perder a paciência com todo mundo. Tem hora que dá vontade de perder a paciência com meio mundo de gente? Né, irmã Maria? Eita coisa, hein? Aí, ó. Então a temperança também é para isso, porque o profeta Abacuque, ele começou a perder a paciência. Falei, meu Deus, o senhor é tão puro de olhos. Tem gente que sai da igreja porque não consegue ver algumas coisas na igreja que, vamos dizer assim, aqui para nós, nem Deus está ligando muito para aquilo. Aquilo não está interferindo no plano de Deus. Aquilo não está interferindo nos propósitos de Deus. Ou às vezes está até cumprindo o propósito dele. E às vezes a gente quer sair da igreja por causa de quê? De coisa que não justifica. Então, não perder a paciência com todo mundo. Você fica na sua fé, na sua paz, vem para a igreja, adora. Você vê alguém passando não sei onde é a pila da ceia aqui, mas na pila da ceia, tomar a ceia, lavar os pés. O que a Bíblia diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, ou a mulher a si mesma, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Por quê? O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não vai condenar você se você estiver certo, vai condenar o que está tomando, o que está fazendo errado. E a gente perde a paciência com essa gente, aí perde a glória, perde o céu, ou se não perder, mas fica mais difícil. Não é bom ter uma vida mais cômoda?
vem para a igreja tranquilo, com toda a comodidade. Não perde às vezes, mas fica mais difícil. Então por que dificultar? Por que trazer mais peso do que já é pesado naturalmente? Então, a temperança também, o irmão Branham chegou a dizer que acrescenta, também nos ensina como controlar-nos e não perder a paciência com todo mundo. Eu gosto de citar um exemplo de uma irmã lá da nossa redondeza lá. Eles estavam indo num jirico, todo mundo aqui conhece jirico, né? E deu aquela ameaça que o jirico havia perdido o freio e começou a correr um pouquinho mais do necessário, do que podia. E essa irmã foi a única que pulou fora. E foi a única que se deu mal. O jirico passou e, se eu falar muito, vocês, talvez alguém vai lembrar dela, vai saber quem é. Cortou, arrebentou o calcanhar dela, ela não consegue andar direito até hoje. Eles têm um recurso, sim, bom, já gastaram dinheiro nesse Brasil todo e não teve como reconstituir o calcanhar dela. Foi a única que teve problema, porque pulou fora. Quanta gente saiu da igreja por quê? Porque perdeu a paciência. Espere, deixa passar. A questão é com Deus, não é comigo. Aleluia. Ele é quem está interessado no bom andamento da igreja, no bom andamento, na boa conversão das pessoas. Amém. Tinha outra situação também que o pessoal vivia me perturbando, que tinha que orar para Deus converter os meninos. Eu falei, irmão, quem está interessado na conversão das pessoas de fato é Deus. E quem vai determinar é Ele. Lembra que um dia aquela mulher que teve a liberdade de falar para o Senhor Jesus, Senhor, deixa aqui um filho meu, fica do teu lado, à direita e outra à esquerda. Já quis até exigir com Jesus ali a posição dos filhos lá na glória. O que ele respondeu para ela? Falou, não compete a mim, compete a Deus. Então vamos orar por todos. Ore por seu marido, mas tenha paciência com ele. Ore por sua esposa, mas tenha paciência com ela. Ore por seu pai, mas tenha paciência com ele. Ore por sua mãe, mas tenha paciência com ela. Ore por seus filhos. Jó orava por seus filhos. Oferecia o sacrifício por eles. E ele dizia, eu não sei se porventura tenho pecado contra Deus. Mas quem vai dar a palavra final, quem que é? É Ele. Não sou eu. Então não perca a paciência com todo mundo. Muitos vamos, está escrito assim, muitos vamos cair da carreira, mesmo antes de começar. E logo nos perguntamos, por que Deus não está em sua igreja, operando maravilhas e demais coisas como antes? Acrescente a temperança às outras coisas. Então, acrescente temperança às outras coisas. A fé, a virtude, a ciência agora vem com a temperança, que é ter toda essa paciência com Deus, consigo mesmo, com todo mundo, não fingir, ser você. Aqui é tudo bom, dá vontade de ficar lendo tudo aqui, mas eu acho que não há necessidade. Deixa eu ler esse 17 aqui, o 137. Acrescente temperança às outras. Temperança. Isso aqui convém ler. Temperança é como responder carinhosamente. Eu sofro desse mal, gente. Ore por mim. Eu preciso desse remédio. Mas no sério mesmo. Você precisa desse remédio? Amém. Vamos orar uns pelos outros então. Aleluia. Glória a Deus. Temperança é como responder carinhosamente quando nos falam intrigadamente. É fácil falar carinhosamente com alguém que vem carinhosamente falar com a gente. Mas quando alguém fala mal com a gente quer responder-lhe mal também. Então é pauta desta virtude. Eu preciso
demais mesmo desta virtude. Todos nós. Glória a Deus. Senão você não estaria aqui buscando a palavra de Deus. Vocês, fanáticos, não vá tombá-lo na rua, mas fale-lhe com amor piedoso. Fale-lhe com amor piedoso. Amenizando. Amenizar é abrandar, não é? Diminuir, deixar por menos. Amenizando, a gente tem a mania de querer aumentar as coisas. Às vezes, um probleminha do tamanho de um grão de mostarda, a gente quer fazer o tamanho de sei lá de quê. A gente quer aumentar. O irmão Brano está dizendo para nós amenizar, para nós abrandarmos. Abrandarmos o assunto. Fale-lhe com amor piedoso. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos dê. Assim quer ser você? O irmão Brana faz a pergunta. Quando a você lhe fizerem mal, não vá devolver-lhes o mal. Deixe que ele seja o seu exemplo. Aleluia. Glória a Deus. Deixemos que ele seja o nosso exemplo. Quando o diabo lhe disse, se és filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pão. Ele podia fazê-lo, naturalmente, porque ele era Deus. Porém, teve temperança. Nós não suportamos, eu estou falando para mim, não suportamos a crítica, não suportamos as ofensas, mas o irmão Brano está pregando a palavra para nós, mostrando que isso existe. Então vamos buscar. Eu quero nesta noite buscar que Deus me dê mais uma porção dessas virtudes, dê para nós mais uma porção dessas virtudes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor esteja com todos. E eu agradeço a todos vocês pelo carinho, pela consideração, e ao pastor Nilson pela confiança, por tudo, a irmã Arilene, né, irmã Arilene, por tudo que vocês sempre fazem por nós. Amém. Deus os abençoe. Oh, Deus. Glória a Deus. Vamos dizer graças a Deus, irmão. Meu Deus do céu, né? Esses assim que falam que não tem nada, é que tem tudo, né? É que tem muita coisa mesmo, né? É um trovão para a gente, né? Eu anotei aqui, logo no início, aqui. Esta era a dose que nós precisávamos para hoje. Amém? Você precisava disso aqui? Quantos precisavam disso? Eu precisava disso aqui, né? Graças a Deus. Por isso, irmãos, que independente da nossa condição, é bom vir na casa de Deus. Porque aqui a gente recebe a dose que a gente precisa, né? Graças a Deus. Quero só destacar aqui alguns pontos que para mim foram muito marcantes, né? O irmão Brana foi afrontado, chamado de anticristo, mas ele tinha ciência, sabedoria de Deus para responder com a Escritura, né? Não era com os argumentos dele, era com a Escritura. Não tem coisa melhor do que responder com a Escritura. Amém? Temperança, né? Como controlar a língua e não ser um charlatão. O charlatão é o que se aproveita da boa fé das pessoas, do carinho, da paciência, vai se aproveitando, né, das pessoas simples. Temperança é como se controlar e não perder a paciência com todo mundo. Justamente num tempo como esse, né? De pessoas nervosas, agitadas,
intolerantes. Ter temperança é um destaque, né? É uma vitória. E nós lutamos por essa vitória, né? Irmão Brana conta, né, pastor João, que ele era um homem muito nervoso. E ele foi cortar a luz daquela mulher. E a mulher começou a xingar ele, chamar de tudo que era nome. E ele disse: eu sempre pensei que um homem não deve bater numa mulher, ele é um covarde. Mas naquele dia eu ia acabar com esse conceito comigo. Ele disse que irmão Brana pensou que nunca poderia ser um cristão por causa do mau gênio que ele tinha, muito nervoso, muito. Mas Deus controlou o William Brana e o mesmo Deus pode nos controlar também. E quando ele desceu do poste, ele estava na escada lá, quando ele desceu, ele disse: eu percebi que algo havia acontecido comigo. E eu creio que nós vamos percebendo que algo está acontecendo conosco. Amém? Talvez não seja ainda o que nós queremos, mas algo está acontecendo. Amém? Nós estamos debaixo da chuva da palavra, então nós vamos se molhar da palavra. Amém? Então, esses casos aqui a gente parece que tem que fazer um livro, né? A irmã que pulou do Jerico quando ele estava na ladeira, pelo jeito perdeu o freio, né? Mas não foi em Alto Paraíso, não. Porque a capital do Jerico é Alto Paraíso, né? Campo Novo. Então, porque diz que lá em Alto Paraíso, quando eles veem uma Hilux assim, bem bonita, nova, eles dizem: ó, isso aí dá um jericão, hein? Mas então, a gente vê desespero, desesperou, apressou, não teve paciência e pulou, né? Quanta gente se precipita quando a vitória está logo aí na frente, né? A bênção está logo aí na frente. E nós não suportamos e desesperamos. E aí, o que acontece? Nós nos ferimos, nos machucamos e carregamos, no caso lá, cicatriz, né, para o resto da vida. Mas eu preciso disso, mais disso, amém? Muitos de nós vamos sair da carreira antes de começar, por causa da falta de paciência, né? E às vezes, Deus já permite mesmo, né, a coisa vir. É Deus quem permite, mas é Deus quem coloca. Esse demônio aí é um demônio mesmo, você sabe que é um demônio, mas é Deus quem permite. Deus mandou lá aquele demôniozinho atirar pedra em Davi, né? E Davi teve revelação. Quando quiseram impedir, Davi disse: não, gente, deixa ele. Isso foi Deus que mandou. Deus está mandando ele. Deus manda mesmo. O diabo afrontar você, usar pessoas, espíritos nojentos. Você não vê outra coisa a não ser o diabo, um demônio ali. Mas o que você vai fazer? Foi Deus que mandou. Tenha paciência, espere, né? O pastor frisou bem isso. Espere. O irmão Brano disse para os irmãos: espere, irmão, espera. Deixa Deus agir, deixa Deus controlar a situação, amém? Deixa Deus trabalhar com você nesse assunto também. E o que a gente vai fazer, né, irmão? Com uma sexta-feira tão abençoada dessa, né? Não tem preço que pague, né? Você foi premiado em poder ter vindo a este culto. Amém? Eu fui premiado, abençoado. Não sabíamos o que nos esperava e Deus preparou essa bênção, esse remédio para nós. Amém? Vamos dizer que Deus continue abençoando o pastor João Bosco. Deus abençoe o pastor João Bosco, a igreja
de Ariquemes e aquela região, né? Irmã Cacilda, Deus dê mais saúde para ela, dê mais força, mais graça, os filhos, nora, os netos que já têm e os que virão também, né? Amém. Dê saúde para ele, amém. Precisa de saúde, cura divina, continue sustentando esse ministério, amém, essa vida, e nós agradecemos por essa visita de Deus para nós nesta noite, agradecemos por cada bênção e que Deus continue com ele nesta viagem, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Abençoe mais um ao outro, e domingo cedo Deus tem uma bênção para você aqui.